Bom dia, pessoal, gente de Deus, que alegria poder estar aqui juntos com vocês mais uma vez, estudando a palavra de Deus. Ô, Glória! Isso aqui é homenagem a Bia e Tiagão, estão aí atentos, ligados. Bom, hoje nós damos continuidade ao nosso estudo sobre Atos dos Apóstolos, o conteúdo, o esquema do livro e as viagens missionárias. Nós temos falado que a primeira igreja que existiu, do ponto de vista do Novo Testamento, é a igreja de Jerusalém. Há algumas pessoas que equivocadamente são instruídos, e muitas pessoas passaram para elas que a primeira igreja que existiu foi a igreja de Roma. Não. A primeira igreja cristã, do ponto de vista do Novo Testamento, é a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, no livro de Atos, vai até o capítulo 12, quando a igreja de Jerusalém se expande e chega até os gentios, ali em Antioquia, onde os cristãos são pela primeira vez chamados assim, de cristãos, na igreja de Antioquia. E o capítulo 13 mostra como essa igreja de Antioquia se tornou uma igreja forte, uma igreja entre os gentios, porque Antioquia é conhecida ali como Antioquia da Síria. E naquele momento, a igreja chega aos gentios. Os judeus tinham dois posicionamentos. Primeiro, eles pensavam que Jesus era só para eles. E durante um tempo, eles ficaram restritos ao Messias, a Jesus, e tinham essa visão muito limitada e egoísta do Messias. Não demorou muito, Atos capítulo 10, Deus convence Pedro que os gentios também faziam parte dessa bênção. A salvação era para eles, ele tem experiência com Cornélio, e ele vê um lençol subindo e descendo com animais impuros, e Deus dizendo, mata e come, e ele associou a ideia de que Deus estava também permitindo que o gentio, que era impuro para o judeu, fizesse parte da bênção da salvação. E depois, a gente vai percebendo que o evangelho é para todas as nações, e depois nós nos deparamos com um problema que os judeus têm. O gentio, ele precisa viver como judeu ou não? Ele pode viver como gentio e abraçar Jesus, ou ele tem que abraçar também todas as práticas do Velho Testamento dos judeus? Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, é reunido para resolver essa demanda teológica e prática. E depois a gente vai chegar lá, se Deus quiser, ainda nessa aula, no capítulo 15. E a igreja de Antioquia, portanto, passa a ser a igreja missionária. Se Jerusalém expandiu-se até o capítulo 12, até chegar em Antioquia, o capítulo 13 em diante, a igreja que tem esse papel protagonista é a igreja de Antioquia. E a igreja de Antioquia, sim, vai para todo mundo. Todas as viagens missionárias, 3, que Paulo faz, ele faz a partir de Antioquia. É a igreja de Antioquia que patrocina, que envia, que apoia, e é uma igreja espetacular. Eu gosto muito de ler sobre a igreja de Antioquia. E a gente vai falar um pouco da cidade, nós já falamos nas aulas anteriores um pouco sobre Antioquia, e eu quero aqui gastar um pouco de tempo só relembrando e reforçando algumas coisas sobre essa cidade. A primeira coisa que eu quero destacar sobre a cidade de Antioquia era que Antioquia era uma cidade cosmopolita, uma cidade de todas as influências, de todo o Império Romano estava ali representado. Era a terceira maior cidade do Império Romano. Alguns dizem que era a segunda maior cidade do Império Romano, mas vamos ficar como se ela fosse a terceira. Ela perdia para Roma e Alexandria, no Egito. Ela tinha entre 350 a 500 mil pessoas. Imagine, Brasília foi criada para 500 mil pessoas. E ela tinha esse porte, ela tinha esse tamanho de cidade. E ela foi fundada por Seleuco. Seleuco I é um dos generais de Alexandre o Grande. E Seleuco I, ele
ele colocou o nome da cidade, o nome do seu pai, que era Antíoco. Por isso que Antioquia. E Antioquia, no mapa aí, se você olhar para ele, o mapa que André projetou, você vê claramente aí a região da Lígia, Panfídia, Cilícia e Galácia. Galácia está próximo à Capadócia. A Capadócia é muito conhecida ultimamente, tem uma região turística, tem aqui na história da igreja os pais da Capadócia, as igrejas da Capadócia. É uma região com muitas cavernas, cidades embaixo da terra, verdadeiras cidades debaixo da terra. E os pais da Capadócia são aqueles que pregavam, escreviam muito artigos religiosos lá para o segundo, terceiro e até quarto séculos. E Galácia, você está vendo ao lado da Capadócia, em verdinho aí. Galácia é a região a qual Paulo escreve a carta aos Gálatas. Gálatas não é uma cidade, Gálatas é uma região. E você vai perceber que a viagem missionária que Paulo faz, essa primeira viagem, é basicamente nessa região dos Gálatas, na região sul da Galácia, e ele prega o evangelho aí, nessa parte do Império Romano, a Galácia. Esse aí, André, agora você centralizou bem. Nossa parte aí, à direita do seu... Fernando, à direita do seu vídeo. A Galácia é, portanto, essa região. A parte aí embaixo, isso, Fernando, a parte sul da Galácia são as principais cidades que Paulo prega o evangelho na primeira viagem missionária. Então, todas essas regiões aí são províncias romanas. Algumas são províncias do Senado, outras são reinos que se colocaram à disposição do Império Romano, aceitaram o domínio do Império Romano. Outras são províncias do imperador. Então, durante um tempo, o Império Romano tinha essa divisão das províncias. Partes das províncias eram administradas pelo Senado e outra parte administrada pelo imperador. Eram províncias imperiais. Olhem mais abaixo aí, você vai encontrar no norte da África, né, que na época do primeiro, segundo século, até o quinto século, eram cidades, era domínio cristão, só que quando Maomé vem, ele domina o norte da África e sobe, passando pelo Estreito de Gibraltar, tentando chegar na Europa, e é barrado ali pelo ano 600 e alguma coisa. Ele é barrado principalmente pelos francos, que viriam a ser os franceses. E ele fica durante 700 anos dominando Espanha e Portugal. Daí a razão da Espanha e Portugal ter toda uma influência árabe. E depois de um tempo, o que eles chamam de reconquista, eles reconquistam essa terra que estava sob domínio árabe, Portugal e Espanha, e os árabes ficaram para o norte da África, até hoje. Tem um domínio islâmico nessa região do norte da África, e tem até as províncias aí, Mauritânia, né? E também tem, deixa eu ver aqui, no norte da África, Cirene. Cirene é uma cidade da Cilícia, do norte da África, muito importante, onde muitos teólogos surgiram daí. Ok, vamos voltar agora para a viagem missionária, aquele mapa da primeira viagem missionária. Fernando. Bom, enquanto o Fernando vai colocando, eu vou falar um pouco sobre a cidade de Antioquia. Eu falava que era uma
província muito importante da Síria, capital da Síria. Nesta época, Damasco não era a capital da Síria, e sim Antioquia. O mapa projetado dá a noção de distância aí, né? Jerusalém, Salamina, que está aí na ilha de Chipre, aí você tem Antioquia. Antioquia, portanto, é depois do que hoje lembrando a cidade dos fenícios, era Fenícia, depois vem Antioquia. E a igreja de Jerusalém se expande até Antioquia, essa cidade que tem esse nome, em homenagem ao pai do Seleucio, que era Antíoco. Na aula passada eu falei que havia mais de 16 cidades com esse nome, porque todas elas eram em homenagem ao pai de Seleuco, que os descendentes deles ficaram conhecidos como Seleucidas. Nós estudamos isso quando abordamos o período intermediário, o período interbíblico. Essa cidade foi fundada 300 anos antes de Cristo e tinha essa população enorme, né, 500 mil pessoas habitando naquela cidade. E havia ali toda uma influência, como um grande metrópole que era, toda uma influência multirracial, multicultural. Era uma cidade, de fato, cosmopolita. E, para você ter uma ideia do tamanho dessa cidade, a rua principal dela tinha 7 quilômetros, toda ela calçada no mármore, colunas gigantescas, ou seja, era uma cidade muito próspera. Foi a primeira cidade a ter iluminação pública no Império Romano, então tinha isso, era algo muito diferente. E Dáfne era a deusa dos que moravam em Antioquia. E era uma deusa que estava associada com Diana e com Afrodite ao sexo, à promiscuidade. Então, era uma cidade muito promíscua. Era tipo Nova York, com toda aquela diversidade de raça, povos, influências e culturas, e também uma busca desenfreada por prazer na área sexual. E a gente sabe que a igreja de Antioquia foi fundada por anônimos. Depois do capítulo 8, quando a perseguição se acerra, fica ali de forma muito dura contra a igreja em Jerusalém, os crentes anônimos vão subindo e pregando, passa por Samaria, vão chegando a Chipre, pregam também na Fenícia, até chegar em Antioquia. E Antioquia, eles pregam para os gentios, porque normalmente o judeu pregava para o judeu, aquela visão que eu falei que eles tinham a princípio de que o Messias era só para eles então restringiam a mensagem aos judeus, e com essa saída, com essa atitude de fuga por parte da igreja de Jerusalém, da Judéia, eles começam a pregar para os gentios, e eles pregam para os gentios quando eles chegam em Antioquia. E uma obra extraordinária acontece, a ponto dos apóstolos enviarem Barnabé para irem a Antioquia e verem o que Deus estava fazendo, melhor dizendo. E quando Barnabé percebe, vê que a graça de Deus está atuando, pessoas estão se dobrando, se curvando, se chegando a Deus, ele manda lá um e-mail para Tiago, para Pedro, os apóstolos, dizendo, gente, aqui está acontecendo algo surreal. A ação de Deus é perceptível aqui. Há conversões em massas, e os gentios estão abraçando o Senhor com uma fé, com uma coragem de se posicionar com respeito ao Evangelho. E Barnabé, ao ver isso, ele dá uma chance ao apóstolo Paulo, que estava em Tarso. Tarso é bem pertinho, aí se você olhar o mapa, você vê Antioquia, e acima você vê a cidade de Tarso, cidade que Paulo havia nascido. E você vê como é perto, no mapa é perto, mas dá quase 250 quilômetros de Antioquia a Tarso. A notícia, então, chega
Paulo vai buscar, aliás, Barnabé vai buscar Paulo, e quando Paulo chega, começa a trabalhar com Barnabé, a igreja se consolida, e no capítulo 13 acontece algo interessante e muito marcante de se contar. Eu pediria que você, que está me ouvindo e me assistindo, abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 13. Nós vamos, a partir daqui, ler, tirar algumas conclusões, entender como a igreja de Antioquia começou esse trabalho maravilhoso de expansão em direção aos gentios. Só que o trabalho era feito da seguinte forma: eles iam primeiro, apesar de estarem em terras gentílicas, eles iam primeiro aos judeus nas sinagogas e depois eles pregavam aos gentios. E isso tem a ver com o que Paulo vai falar em Romanos, que o evangelho é primeiro para o judeu e depois para o gentio. E ele vai explicar em Romanos, a partir do capítulo 9, que é para o judeu primeiro, porque a promessa primeiro foi para o judeu. Ele vai dizer que os judeus receberam as promessas, receberam os profetas, eles receberam os oráculos de Deus, então eles têm a primazia. O primeiro a comer são os judeus e depois os gentios. Nós vamos perceber nas viagens missionárias, todas três, que Paulo usou esse método. Primeiro falar para o gentio, aliás, para o judeu, e depois para o gentio. Capítulo 3 diz, 13, na igreja de Antioquia havia profetas mestres. E aí vem uma lista de 5 líderes importantes da igreja de Antioquia. E a lista começa com Barnabé. Barnabé era da ilha de Chipre. Pertinho no mapa, dá para ver a ilha de Chipre muito visivelmente. Depois é citado Simeão, chamado Níger. A palavra Níger é uma palavra que significa negro preto. Daí a palavra Nigéria. A palavra Nigéria quer dizer, de alguma forma, a cidade ou terra dos negros. E este homem era negro, era africano, chamado Simeão. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que este Simeão aqui era aquele que carregou a cruz de Jesus quando Jesus estava já cansado, esgotado. Ele carregou um pouco a cruz de Cristo até perto do Calvário. Depois nós temos Lúcio de Cirene. Lúcio de Cirene. Esse homem muito importante também. Cirene é norte da África. E Manaém que fora criado com Herodes, o tetrarca. E esse homem era da aristocracia ali de Israel e estava morando em Antioquia e passou a ser um líder da igreja, um homem de fé. E por último na lista nós encontramos Saulo. E aqui, gente, eu falei isso, vou me repetir. Alguns tendem a fazer da história de Paulo o que aconteceu na história de Jacó, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E você vê que mesmo depois do capítulo 9, até o capítulo 13, Saulo é continuado chamado de Saulo, que o nome significa Saul. Seria o nome hebraico de Saulo, era Saul. Só na metade do capítulo 13 é que ele vai ser chamado de Paulo, porque ele está em viagem missionária entre os gentios, e como cidadão romano, o nome dele era Paulo. Nos registros, na carta que ele levava como cidadão romano. Não há uma experiência idêntica, similar ao que aconteceu com Abraão. Paulo é o nome romano, é o nome de cidadão romano, e Saulo é o nome hebreu, é o nome que significa Saul, rei de Israel. E aconteceu algo muito interessante nessa igreja. Essa igreja é uma igreja que orava e jejuava. Nesses breves versículos aqui, a gente vai encontrar, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, eu estou lendo na versão NVI, você projetou NVI, Fernando? Seria interessante que fosse NVI, para quem quiser acompanhar, esteja acompanhando comigo.
É uma igreja que adorava o Senhor, é uma igreja que exaltava o nome de Deus e jejuavam, estavam cuidando da vida espiritual para poder ser firmes e fortes, para demonstrar devoção e dedicação ao Senhor. E diz o versículo aí, depois que jejuavam, disse o Espírito Santo. Esse é um versículo que incomoda muitos testemunhas de Jeová, porque os testemunhas de Jeová dizem que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus, não é uma pessoa. E, pelo que consta, só uma pessoa que pode falar, só uma pessoa pode sentir. Quando você lê Paulo falando a respeito do Espírito Santo, ele vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. São reações típicas de uma pessoa. E é claro que a gente sabe e afirma que o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. O texto diz que o Espírito Santo disse, e disse o quê? Separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo escolhe dos 5 esses 2 homens para uma obra. E que obra era esta? Era a obra de anunciar o evangelho aos gentios, sair pelo mundo, anunciando a toda tribo, povo e raça que só Jesus Cristo é Salvador da humanidade, do mundo. Não há salvadores, não há caminhos alternativos. Há um único Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. E perceba também que a obra missionária não é um projeto da igreja, é um projeto do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai ter a iniciativa de levantar obreiros, levantar pessoas para fazer essa obra. Ele diz, separai-me agora, Paulo e Barnabé, para uma obra que tenho chamado. E o versículo 3 diz, assim, depois de terem jejuado e orado, mais uma vez, a oração, o jejum, a adoração como marcas de uma igreja saudável, marca de uma igreja que depende de Deus, eles impuseram-lhes as mãos e os enviaram. E eu sempre fico pensando, como é duro, né, a gente perder alguém que é importante na igreja. Essa igreja tinha Barnabé, um dos fundadores, Saulo, que chegou ali com seu conhecimento teológico, homens capazes. Os domingos naquela igreja eram domingos edificantes, esses homens todos trabalhando. Aí vem Deus, por meio do seu Espírito Santo, e diz assim, separai-me os tops de vocês que eu quero para outra obra. E essa igreja voluntariosa abre mão de parte do seu plantel para abençoar outras igrejas e fazem isso com o coração aberto. O versículo 4 do capítulo 13 mostra como o livro de Atos é um livro do governo e da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é citado mais de 70 vezes aqui no livro de Atos, e ele está agindo, ele está governando, ele está orientando a igreja que nasceu debaixo da ação poderosa do Espírito Santo. Depois de ter escolhido Saulo e Barnabé, ele diz, versículo 4, enviados pelo Espírito Santo, desceram. Não é a igreja que envia, é o Espírito Santo que envia, porque a obra é dele, é ele quem capacita, é ele quem doutou esses 2 grandes homens de Deus que também foram assessorados por João Marcos nessa primeira viagem missionária. Esse trio sai de Antioquia com a missão de anunciar o evangelho, escolhidos pelo Espírito Santo e enviados pelo Espírito Santo. E eles saem. E o texto vai dizer que eles desceram a Seleucia. Seleucia era uma cidade muito próxima a Antioquia, provavelmente 24 quilômetros de Antioquia, uma cidade portuária, era o porto de Antioquia, era na Seleucia. E Seleucia é mais uma razão para a gente entender os nomes das cidades. Seleucia tinha tudo a ver com Seleuco, que era o grande general de Alexandre o Grande. Dali, eles partem imediatamente para a ilha de Chipre. Você vê a setinha vermelha do mapinha que está projetado? E eles chegam nessa cidade com o nome Salamina. Salamina é o primeiro porto
de Chipre, não é a capital é a cidade de Pafos, e eles chegam a Salamina e eles procuram a sinagoga. Se você estiver com sua Bíblia aberta, você vai ver que aí no versículo 5 diz: chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus na sinagoga judaica. João estava com eles como auxiliar, uma menção a João Marcos. E aí, primeiro a sinagoga, primeiro para os judeus. E nessa primeira parada, Salamina, não se fala o conteúdo do que Paulo estava pregando, apenas se diz que ele prega na cidade de Salamina, na sinagoga. Não diz quanto tempo eles ficaram, mas o versículo de número 6 diz que eles viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Pafos é a capital. Tudo indica que eles andaram aí um bocado, porque eu estava pegando aqui as dimensões da ilha de Chipre. A ilha de Chipre tem 223 quilômetros de comprimento e 96 quilômetros de largura. No mapa é bem pequeno, mas de alguma forma é praticamente o tamanho de Israel. É um país com essas dimensões. Então, Paulo andou provavelmente mais de 200 quilômetros com Barnabé. E a gente tem que lembrar que nessa primeira viagem missionária, no começo é mencionado Barnabé primeiro e Paulo em segundo lugar. Porque Barnabé, por ser mais velho, por ser o primeiro crente, por ser o que deu estrutura à igreja de Antioquia, tinha uma importância maior. A partir da metade da viagem, Paulo começa a ser citado por Lucas, como o que encabeçava a viagem, mais importante. E quando eles chegam em Pafos, nos é contado que eles procuram, mais uma vez, ali se projetar, né, anunciar o evangelho, e o procônsul Sérgio Paulo. E por que tinha um procônsul nessa cidade? Porque era ali a sede do governo romano na ilha de Chipre. E esse homem, procônsul, Sérgio Paulo, ele era o chefe de governo de toda a ilha. E quando ele fica sabendo do que Paulo e Barnabé pregavam, do poder de Deus por meio de milagres e grandes atuações de Deus, ele procura ouvir o evangelho. E ele tinha um assessor que tinha um nome, Bar Jesus, e tinha um nome grego que significava Elimás, o significado é mágico, e os romanos gostavam muito desse mundo das superstições. E quando Paulo começa a anunciar o evangelho para esse governador, ele tenta desviar o governador da atenção do evangelho. O texto bíblico chega a dizer que ele se opunha e tentava desviar da fé o procônsul. E Paulo, cheio do Espírito Santo, mais uma menção ao Espírito Santo, Paulo lança uma palavra de sentença de maldição sobre esse homem. E é interessante o que Paulo vai falar nessa sentença. Ele vai dizer: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Por que Paulo diz filho do diabo? Porque o nome Bar Jesus significa filho de Jesus ou filho de Josué. E ele está dizendo, você não é filho de Jesus, você é filho do diabo, porque o que você faz aponta para o que o seu pai é, o diabo. E ele vai dizer, então, que por ser filho do diabo, ele tendia às coisas das trevas, do engano, da maldade, e ele lança a maldição e ele fica cego por alguns dias e vê trevas. E o procônsul, versículo 12, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Um romano, gentil, que cria na graça, na salvação, no amor de Jesus. Parece a história de Cornélio.
que veio também a se converter. Não se fala muito do que aconteceu aí na ilha de Pafos, mas somente essa parte com relação ao Sérgio Paulo. Dali, Paulo parte junto com seus companheiros, versículo 13, navegaram para Perge, na Panfilha. Depois vocês olhando o mapa lá das colônias romanas, vocês vão ver a Panfilha. João os deixou e voltou para Jerusalém. João Marcos, então, poucos meses, provavelmente 1 mês ou 2 meses de viagem, e João Marcos não aguentou o rojão, as pressões, e olha que as perseguições nem começaram a acontecer. As perseguições vão começar a acontecer quando eles chegam em Antioquia, da Psídia. Note que é outra Antioquia. Eles vão para essa região da Psídia, próximo já é Gálatas, tinha o nome Antioquia da Psídia, mas quando o Império Romano tomou essa região, botou Antioquia da Psídia para ser parte do domínio galácio deles. E João Marcos volta, melhor dizendo. E por que ele volta? Há muitas tentativas de explicações para o retorno dele. Eu seleciono 2 razões prováveis, a partir do meu ponto de vista. Primeiro, eu vejo que ele tomou as dores de Barnabé, porque nitidamente Paulo começou a tomar a liderança do grupo. Paulo passou a ser o guia principal desse grupo, e isso deixou João Marcos incomodado, profundamente incomodado com essa nova mudança de atitude. Está aí o Fernando projetando o mapa, né, das regiões governadas por Roma, e aí você pode dar uma olhadinha, depois da ilha de Chipre, você vai ver aí, ó, Lídia, Panfilha, perto da Ásia Menor. Paulo chega aí, portanto, nessa região de Perge, na Panfilha, e sobe depois para Antioquia. Em Perge, então, João Marcos pode voltar, viu, Fernando, para o outro mapa. Em Perge, João Marcos abandona. Eu estava falando que há 2 razões prováveis. A primeira razão é o ciúme. João Marcos toma as dores do tio, porque Barnabé era seu tio, e ele então resolve não se submeter a Paulo e volta para Antioquia. E Barnabé e Paulo continuam a viagem. A segunda razão, o motivo da desistência de João Marcos era porque João Marcos, por ser jovem, não mediu muito as consequências daquele ato de ser um missionário e começou a faltar comida quente, cobertor que o aquecia, a vida era dura, e ele disse, olha, não era do jeito que eu pensei, e por conta da imaturidade e de não medir o preço do que tinha que ser pago, ele abandona os seus companheiros de viagem. Eu acho que essa segunda razão é a mais provável, a imaturidade de um jovem que não pode dormir mais até 10 horas da manhã, não aguentando volta. A Bíblia não dá razões claras do desertar de João Marcos. Até que eles chegam em Perge, não se conta que eles pregaram o evangelho em Perge, melhor dizendo, na Panfilha. E eles se dirigem à Antioquia da Psídia, que é uma região montanhosa da Cordilheira do Taurus, uma região alta. Antioquia é no Planalto, e também é uma grande cidade. E quando Paulo chega ali, Paulo começa a pregar na sinagoga. Se você olhar aí o versículo de número 14 do capítulo 13, no sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Aí a reunião correu até que foi dada uma oportunidade para eles
Paulo toma a palavra e aqui nós temos o primeiro sermão registrado no livro de Atos, pregado para a sinagoga dos judeus. Essa sinagoga era composta por judeus, por prosélitos e tementes a Deus. Toda sinagoga no mundo gentílico tinha essa composição. O judeu, de nascimento judeu, que tinham pais judeus, e eles eram judeus pelo sangue. E você tinha um prosélito, vem a palavra proselitismo, é quando você quer atrair alguém para a sua religião. Os prosélitos eram gentios que circuncidavam-se, adotavam a vida judaica, se submetiam à lei de Moisés e se tornavam, pela religião, judeus. Eles eram chamados de prosélitos. E os tementes a Deus eram aqueles que frequentavam as sinagogas, mas ainda não tinham dado o passo para se tornarem prosélitos. Você tinha todo esse conjunto de participantes em uma sinagoga. E Paulo, quando chega lá, e tem a palavra, ele vai pregar o primeiro sermão, você vai descobrir que esse sermão, que vai do versículo 16, pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: irmãos e gentios tementes a Deus, ouçam-me. E ele começa o seu sermão. E o sermão de Paulo é praticamente idêntico ao sermão que Pedro prega em Atos capítulo 2. Ele faz um levantamento histórico de como Deus chamou Israel, como Deus levantou juízes, livrou primeiro do Egito, depois levantou juízes, reis, até que chegou a Davi, e a promessa que Deus havia dado a Davi de arrumar um descendente, versículo 23. A partir daí, Paulo, que prega o primeiro sermão, que é todo detalhado por Lucas, aqui no capítulo 13, ele diz que esse rei era da descendência desse homem. Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, mostrando que Jesus era descendente de Davi. E as promessas que Deus havia feito a Davi se cumpriam em Jesus, e não só para os judeus, mas para todos que crescem em Jesus. Versículo de número 24. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Aí ele faz uma aplicação, vai começando a aplicar o ministério de Jesus. Versículo 26. Irmãos, filhos de Abraão e gentios temente a Deus. Então ele não fala só para o judeu, ele fala para os gentios. A nós foi enviada essa mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Agora, olha o que está no versículo 32. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos antepassados. Olha aqui, as boas novas não é um anúncio do Novo Testamento. Isso já havia sido anunciado no Velho Testamento. Paulo disse que essas boas novas, Deus já havia anunciado aos seus antepassados. Deus prometeu aos nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Esse texto profético fala da ressurreição de Jesus. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos
para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nessas palavras. E Paulo vai citar mais uma vez um outro salmo que diz: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz, noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Se não me engano, é o Salmo 16. Paulo está embasando ao ministério de Jesus, o que ele fez, como cumprimento do que está escrito no Velho Testamento. E ele acrescenta no versículo 36, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. E aqui, Paulo fala claramente que o pecado não é só do gentio, o judeu também é pecador. E ele vai aprofundar isso no capítulo 3 de Romanos, quando ele diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, mostrando que o pecado é uma experiência universal, que todos que são descendentes de Adão e de Eva foram infectados pelo vírus da morte espiritual. Portanto, todos pecam e estão condenados, não só judeus, como também gentios. E eles falam do perdão de pecados para ambos, e também vai falar que agora são testemunhas de Deus aqueles que são justificados pela fé e não por obras de lei. Esse é um tema que, quando a gente for estudar a carta aos Gálatas, eu vou aprofundar muito. A carta dos Gálatas ela é rica demais. Lutero disse que leu toda a Bíblia, mas se casou com a carta aos Gálatas. E quem são esses Gálatas? São as igrejas da primeira viagem missionária. E ele vai falar aqui, nesse texto, no versículo 38 e 39, o que vai argumentar profundamente em Gálatas, de que ninguém é salvo por obras da lei, e é justificado pela obra da fé. E acontece algo maravilhoso, né, nessa cidade de Antioquia. Muitos se convertem, e eles são convidados a falar no próximo sábado. Os judeus guardavam os sábados, e no sábado seguinte eles se apresentam. Olha o que diz aí o versículo 43. Dividida a congregação, muitos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Então, logo no primeiro sábado, uma grande quantidade de pessoas começaram a seguir Jesus. E diz mais: estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade, é claro que aqui é um recurso de linguagem, não é que toda a cidade se aglomerou para ouvir Paulo, mas um número significante sobretudo, de gentios se aglomeraram para ouvir Paulo. E o versículo 45 diz que quando os judeus da sinagoga viram Paulo fazendo sucesso perante os gentios, se enciumaram, ficaram muito irados com o que estava acontecendo, cheios de inveja, o texto bíblico diz, cheio de inveja, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Veja o que o poder da inveja é capaz de fazer com a pessoa. De lutar para que a pessoa não se achegue à vida que Jesus Cristo tem para dar, tem para oferecer. E eles começaram a perseguir Paulo e Barnabé, conquanto que Paulo e Barnabé resistiam no discurso, e a partir desse momento eles voltaram para os gentios. Paulo não foi mais à sinagoga e começou a pregar para os gentios. E muitos creram.
Versículo 48 vai dizer que, ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor e creram todos que haviam sido designados para a vida eterna. 49, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade. E Paulo e Barnabé tiveram que fugir da cidade de Antioquia e continuaram a viagem missionária, se deslocando para Icônio. Se você olhar o mapa aí, você vê Antioquia e Paulo e Barnabé se deslocando para Icônio. Mais ou menos 160 quilômetros de Antioquia para Icônio. O capítulo 13 termina que os discípulos de Antioquia da Psídia, tem que sempre lembrar isso, tem duas Antioquias no mapa. Antioquia da Síria, de onde Paulo e Barnabé partiram na viagem missionária, e Antioquia da Psídia, lá em cima, que é onde aconteceram esses eventos. O versículo 52 diz: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. É uma tônica de Lucas. Se você lembra, quando em Samaria os samaritanos creram, Lucas diz, e eles ficaram cheios de alegria. Quando aquele eunuco que trabalhava como tesoureiro da rainha de Candace, ele se converteu, diz que ele seguiu o seu caminho alegre. E aqui ele vai falar a mesma coisa, que quando os crentes de Antioquia, eles ficaram firmes no Senhor, eles ficaram cheios de alegria. Esse é o resultado da conversão e da vida com Deus. Davi temia tanto perder essa alegria que ele diz: Pai, não retires de mim a alegria do teu Espírito Santo, porque deve ser uma marca nossa, apesar de tantas lutas e aflições, manter não só a fé no coração, mas também a alegria. Paulo e Barnabé chegam em Icônio, também na Galácia, no sul dessa região, que os romanos batizaram por Galácia. E aí vem um dado histórico que é importante colocar aqui. Por que essa região tinha o nome Galácia? Porque aproximadamente 300 anos antes de Paulo chegar lá, gauleuses, lá onde hoje é a França, haviam descido para essa região, conquistado essa região, e você tinha nessa região muitos gauleuses, daí o nome Gálatas, terra dos gauleses. E manteve-se esse nome, mesmo quando os descendentes dos gauleses se misturaram, constituíram famílias com outros povos. Tinha uma questão étnica, tinha muitos gauleses ainda, mas no sul, onde estava Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, eram cidades que estavam dentro da região, mas não tinham tanto gauleses, mas faziam parte da Galácia. Só para que a gente possa entender um pouco da história dessa região. Então, eles chegam em Icônio, e acontece algo extraordinário aqui. Paulo, ele está pregando, Paulo vai para uma sinagoga judaica, e ele veio a pregar nessa cidade da fé em Jesus, e eu gosto muito da construção que a NVI traz para o texto. Diz assim: ali falavam de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios, grande multidão. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali. Uma grande multidão se converteu, muito tempo para discipular, cuidar, orientar destes que haviam crido. E Paulo os encorajava, os incentivava. Versículo 4 diz: o povo da cidade ficou dividido. A oposição se levantou e o povo ficou dividido. Formou-se uma conspiração
de gentios e judeus contra eles, e para apedrejá-los e maltratá-los. E quando Paulo soube disso, ele teve que fugir daquela região. Então, Paulo foge de Antioquia, Paulo foge de Icônio e se dirige para a cidade de Listra. A cidade de Listra, você vai ver, bem mais próxima de Icônio. Chegando na cidade de Listra, uma coisa muito interessante acontece aqui. Havia um homem paralítico dos pés, e que nascera assim, ele era um homem de nascença coxo, e vivia sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar, aqui não diz que isso foi numa sinagoga, e quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé, olha que coisa interessante. Às vezes você tem fé, mas o outro que é objeto da sua oração não tem fé. Deus pode ouvir a sua oração e atingi-lo. Mas o importante é que os dois tenham fé. E Paulo percebeu que aquele homem tinha fé. E foi por isso que Paulo disse em voz alta: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Gente, isso é um milagre que não precisa de nenhuma dúvida. O homem era, desde nascença, aleijado de ambos os pés. Ele não tinha se tornado aleijado, ele nascera assim. Então, todos naquela cidade conheciam aquele homem desde sempre. Isso quer dizer que não era um engodo, não era uma mentira, não era um milagre de faz de conta, era um milagre notório, sem nenhum equívoco. E esse homem se salta, fica em pé, e todos que viram o que acontecia começaram a gritar em língua licaônica. Não falaram em grego aqui, mas falaram em licaônico. Os deuses desceram até nós em forma humana. Barnabé chamaram Zeus e Paulo Hermes. Algumas traduções dizem assim, que Barnabé era Júpiter e que Paulo era Saturno, se não me engano. Saturno não. Alguém tem uma versão revista atualizada? É Mercúrio, pastor. Mercúrio. Mercúrio. Muito obrigado. Mas no grego está Zeus e Hermes. Algumas versões pegam os nomes dos planetas associados a esses deuses, essas divindades. Zeus era um planeta e Hermes era representado pelo outro. E há algo aqui muito interessante a se dizer, porque Zeus e Hermes eram deuses gregos. Os romanos adotaram praticamente a arquitetura, o panteão grego de deuses, só mudou-lhe os nomes. Então, você vai encontrar Zeus como o nome do planeta? Não. Me ajuda aí, gente. Esqueci o nome do outro planeta. Que Barnabé era associado. Mercúrio. No Mercúrio Era Paulo. Então era Júpiter. O Barnabé era Júpiter. Júpiter. Exatamente. Então, Júpiter era associado ao deus Zeus, que era o deus supremo do panteão grego. E Mercúrio era Hermes. E o nome de Paulo é dado a Hermes porque o deus da interpretação, o deus da fala, que traz a palavra, era Hermes. A palavra hermenêutica, que tanto na teologia a gente estuda, quanto no direito também se estuda hermenêutica,
tem sua origem nesse deus grego que era o deus Hermes, o deus da sabedoria, da palavra, da interpretação, era o deus Hermes. E Paulo e Barnabé rasgam suas roupas, porque eles não queriam ser associados à idolatria. E é interessante, tem um dado histórico que é importante se falar. Há 200 anos antes da vinda de Paulo e Barnabé para essa cidade, se conhecia uma lenda de que um casal, duas pessoas, haviam recebido uma visita de dois deuses, que eram justamente esses deuses que são mencionados aqui, Zeus e Hermes. E eles visitaram essa região e se disfarçaram de pessoas pobres e pediam comida, ajuda, e as pessoas rechaçavam e não davam alimento, não davam guarida. Apenas este casal, o nome do marido era Filemão, eu não me lembro o nome da esposa, e eles receberam esses dois deuses em casa, que a mitologia contava a história, essa lenda, e depois, esses deuses furiosos com os moradores que não receberam bem a eles, trouxe uma grande inundação, muitas casas foram destruídas, muitas pessoas morreram, e somente a casa desse casal que os havia recebido ficou preservada. E quando eles morreram, diz que esses deuses fizeram com que os dois se tornassem duas grandes árvores frondosas. E quando Paulo e Barnabé chegam e fazem esse milagre, pregam o evangelho para eles, eles dizem, e na verdade, esses homens, esses dois, são a representação de Zeus e de Hermes. A gente então tem que adorá-lo. Tanto é que os sacerdotes de Hermes e Zeus vieram com animais, com guirlandas. Por isso, irmãos, que eu não sou muito fã de guirlanda e árvore de Natal, porque tudo isso é herança pagã. Guirlanda era um objeto de adoração aos deuses pagãos, bem como as árvores. As árvores eram um local de adoração de deuses pagãos. Tem outros símbolos cristãos que eu gosto mais do que esses, que são símbolos de paganismo. E Paulo e Barnabé rasgam as vestes como um ato muito típico do judeu, do oriental, de humilhação, dizendo, nós somos homens, não façam isso, nós não merecemos, o único que merece adoração é Deus. E eles fazem um sermão aqui. Eles pedem para o povo parar e anunciam o sermão. Agora, preste atenção. Vocês viram o primeiro sermão em Atos capítulo 13, que Paulo prega para judeus em sinagoga. Tem toda uma temática dentro da história dos judeus, da herança que Davi deu para nós, que é Davi, o descendente de Davi, que morreu e ressuscitou e que salva e perdoa pecadores. Paulo agora está falando a gentios, apesar de continuar a mesma mensagem, ele dá uma roupagem dentro do conhecimento e da vivência do gentio. Se você pegar aqui versículo 14 do 14, vamos aqui. Versículo 15, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs. Vãs é o quê? A idolatria. E se voltem para o Deus vivo. Olha o contraste. Coisas vãs, coisas mortas. O Deus vivo, ele é vivo e não precisa de representação. E se Deus que é vivo, ele prossegue. Fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. É o Deus criador. Paulo vai criar esse argumento no capítulo 1 de Romanos. Dizer que o gentio, ele é condenado por desprezar a manifestação de Deus, o seu poder, a sua santidade, por meio das coisas criadas. Ele diz, por isso o homem é indesculpável, porque Deus mostrou que dele se pode conhecer por meio das coisas criadas. Então, Paulo traz à tona a ideia do Deus criador. Versículo 16, no passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus
não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhe chuvas do céu e colheita no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Aqui nós temos o segundo sermão na primeira viagem missionária, um aos judeus e outro aos gentios, mostrando que Deus, por mais que tenha feito aliança com o judeu, tinha um cuidado especial com os gentios, e não só a criação, mas o cuidado de Deus na estação do ano, nos períodos, as frutas da estação, etc., etc., era prova do Deus que cuidava também dos gentios. E chegam alguns judeus de Antioquia para estragar a festa, e eles trazem aqui acusações contra Paulo, colocam em dúvida o que Paulo pregava e Barnabé. Diz a Bíblia que eles chegaram a mudar o ânimo da multidão, e essa multidão se une para apedrejar Paulo. Que coisa extraordinária. Como esse povo era inconstante. Uma hora queria adorar Paulo como Deus, outra hora quer apedrejar como um herege. E Paulo foi apedrejado, e aqui na história vai ser dito que Paulo é arrastado para fora da cidade, apedrejado, e é dado por morto. Eu creio que Deus fez um milagre, porque um apedrejamento, acertar pedra na cabeça, na boca, nas costelas, Paulo, aqui, ele é dado por morto. E diz o texto, mas quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Chegando nessa cidade, chamada Derbe, eles pregam as boas novas naquela cidade, fizeram muitos discípulos, diz o texto, no versículo 21, muitos discípulos. E então voltaram para Listra, eles vão fazer o caminho de volta. Por isso que no mapa, você vai perceber que tem as listas, as linhas se misturam, porque Paulo sai de Pafos para Perge, de Perge para Antioquia, Antioquia para Icônio, de Icônio, Listra, Derbe, e eles voltam de Derbe para Listra, Listra para Icônio e Antioquia, e voltam fortalecendo a igreja. O versículo de número 21, na metade desse versículo, diz, então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Fazendo o quê? O versículo 22 responde, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. E uma coisa que é digna de nota, Paulo não queria apenas convertidos, Paulo queria fundar igrejas. O que são as igrejas, então? São ambientes em que as pessoas que se identificam pela mesma fé, pelo mesmo Deus, pela mesma missão, pelo mesmo ardor, se unem para adorar, fortalecer um ao outro, completar um ao outro por meio dos dons. É como a brasa em um braseiro, quando várias brasas se juntam, elas se inflamam, elas queimam com toda a força, o seu vigor. É isso que acontece quando a gente tem a vida comunitária da igreja. É muito importante congregar. O autor aos Hebreus vai dizer, não deixem de congregar como é costume de alguns. E ele fala isso porque quem deixa de congregar não se fortalece, se torna presa fácil do ataque do diabo e da frieza do nosso coração, e a gente começa a voltar para o caminho do Egito, a voltar para as velhas práticas. A vida comunitária precisa de gente que lidere, por isso fala-se de presbíteros, de gente que tenha dons, de gente que tenha compromisso com Deus, de anunciar o Evangelho para agregar e congregar novas pessoas que chegam
E, então, eles descem, vão passando, versículo 24, passando pela Psídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. Atália não é Itália, é uma região que tinha esse nome dado à presença romana ali, Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia. Então, vocês vão ver aí o retorno deles, eles voltam para Antioquia, vão direto, eles não passam em Chipre, vão direto. Faltou algo a dizer a respeito da ilha de Chipre. Barnabé era um cipriota, por isso que as duas cidades iniciais que eles pregaram o evangelho foi em Chipre. Eu acho que Barnabé tinha esse propósito, como alguém daquela região, daquela ilha, de anunciar o evangelho novamente entre os cipriotas, porque já havia igreja. Se você pegar Atos 8, você vai ver que os cristãos anônimos pregaram aí na ilha de Chipre. E ele queria dar a sua parcela de anunciar aos seus compatriotas o evangelho de Jesus. E eles voltam a Antioquia. Versículo 27 do capítulo 14 vai dizer: chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Provavelmente ficaram 2 anos ali na igreja de Antioquia. E o capítulo 15, nós encontramos aqui o Concílio de Jerusalém, que é um problema que a igreja vai enfrentar de uma forma muito dura. Você vai ler, por exemplo, Gálatas, você vai ler 2 aos Coríntios, esse problema se estende por algum tempo. O que aconteceu? Por que o Concílio de Jerusalém teve que ser reunido? É o primeiro concílio da história. O problema é o seguinte: a igreja de Antioquia se tornou a maior igreja, uma igreja muito forte, tanto é que foi a base, a missão que enviou Paulo e Barnabé para a primeira viagem. E alguns judeus subiram de Jerusalém e começaram a pregar lá, na ausência de Paulo e Barnabé, que a obra só seria completa de salvação se o judeu, se o cristão guardasse a lei de Moisés, os 10 mandamentos, a lei cerimonial, a lei dietética, que é da alimentação, e também que circuncidassem. A circuncisão, os irmãos lembram que era um sinal de aliança do Velho Testamento. O batismo passa a ser o sinal da aliança do Novo Testamento. E eles trazem um cristianismo misturado com o judaísmo. E se isso funcionava dentro do povo judeu, você percebe que os próprios apóstolos mantinham um pouco dessa prática do judaísmo. Eles oravam em horas fixadas pelos judeus, horas de oração. Eles subiam ao templo com o propósito de orar. Pedro e João, Atos 3, eles estão no templo na hora de oração e vão para o momento de oração quando encontram aquele homem pedindo esmolas. Então, havia um pouco de mistura no início, sim, principalmente para os judeus. Outra coisa é você querer impor para o gentil uma vida judaica. E Paulo diz, epa, que não. Gentil é gentil, judeu é judeu. A fé do cristão gentil é uma fé sem a prática judaica. E o Concílio de Jerusalém se reúne com esse propósito. Então, os judeus eles tinham um problema muito sério com relação a isso. Pedro, quando pregou para Cornélio, teve que se explicar numa mini reunião para explicar tudo o que aconteceu para que eles dissessem, então tá bom. Mas você percebe que um grupo da igreja de Jerusalém não estava ainda se dado por satisfeito. E o concílio é reunido para resolver essa questão. E todo o capítulo 15 é muito interessante, porque, se você olhar o versículo 3, minha consciência está chamando a atenção, para a gente andar rápido.
Versículo número 5. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. E na reunião, Pedro toma a palavra e, de uma forma muito sábia, coloca uma palavra edificante para aquele povo. Deus que conhece, ele diz no versículo 8, Deus que conhece os corações demonstrou que os aceitou o gentio, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguiram suportar? Versículo 11, de modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo. Então, Pedro fala favorável aos judeus, aos cristãos gentílicos. Paulo e Barnabé também falam. E, por último, Tiago, irmão de Jesus, versículo 13, quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmão, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. E ele vai expondo até o final, e vem a decisão do Concílio de Jerusalém, e eu gosto muito da decisão, versículo 28, olha que coisa interessante, versículo 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não é o contrário. Não é pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, é pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Houve um consenso de maioria de que a decisão que eles estavam tomando para dizer que o cristão não precisava cumprir a lei de Moisés e o gentio, o judeu não poderia exigir do gentio uma vida como se fosse judeu. E a decisão depois ela é passada para a igreja de Antioquia. Você vai ver no final do capítulo 15, eles anunciando 2 homens de Jerusalém, junto com Paulo e Barnabé, Judas e Silas. Judas volta para Jerusalém, Silas fica ali em Antioquia, e é o novo companheiro de Paulo na segunda viagem missionária que ele vai fazer, que é tema da nossa próxima aula de domingo que vem. Perguntas, contribuições,